Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio. Esse é o meu sinal em Libras, trazendo junto ao rosto uma marca que eu tenho próximo da boca. Eu sou professor de matemática. Nossa aula de agora é de número 47. Estou trajando uma camisa branca, calça jeans escura. Eu sou um sujeito de estatura mediana. Uso barba, tenho os olhos escuros e cabelos pretos. A partir de então, a gente avança em mais uma aula, não perca as contas, é a aula de número 47, e a temática resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Talvez não exista nenhum assunto dentro do nono ano do ensino fundamental que tenha tanto peso quanto a equação do segundo grau. Quando me refiro a ter peso, implica dizer que tem importância, que vai te auxiliar para os anos vindouros, que pode ser um assunto importante para o teu entendimento de outros assuntos que virão em teu ensino médio. Vamos começar sem mais delongas, pegando o seu livro aí, a unidade 3, o tópico 2. O tópico 2 faz menção a equações do segundo grau. Já abre na página de número 102. A questão é a questão de número meia dúzia. Avançando para o nosso entendimento, a situação que se apresenta diz: uma das raízes da equação 4 vezes x ao quadrado menos 21x mais 20 igual a zero é um número fracionário, ou seja, é uma fração. Qual é a soma dos termos dessa fração? Observe que a própria questão, tal qual está no livro, literalmente está aí, diz que a fração deve ser simplificada. Lembre-se que uma fração ela é simplificável, ou seja, ela é redutível, quando o numerador, o número de cima da fração, e o denominador, o número de baixo da fração, podem ser simultaneamente divididos pelo mesmo número. Sem mais delongas, vamos trabalhar com a ideia da questão. A apresentação da questão nos dá uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, na sua forma completa. Ela traz 4x ao quadrado, ou 4 vezes x ao quadrado, haja vista que esse 4 é um elemento multiplicador da nossa incógnita x ao quadrado, menos 21 vezes x, mais 20 igual a zero. Antes de responder uma questão como essa, uma questão de uma equação de segundo grau, é importante tentar fazer uma comparação para identificar quais são os valores do que nós denominamos de coeficientes, que são os elementos que multiplicam a incógnita x, mesmo quando ela está elevada ao quadrado. A estrutura básica de uma equação de segundo grau se apresenta logo abaixo aí, está aí, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Não fique preocupado se porventura houver algum tipo de alteração em relação aos sinais. Isso implica dizer que aquele número que representa essa notação algébrica, ele deve ser levado em consideração com o seu respectivo sinal. Se eu tomei a nossa lei de formação, digamos assim, a estrutura básica, para poder comparar, é fácil identificar A, B e C. Observe bem que a gente vai ter a possibilidade de, por comparação, dizer o A vale 4, pode seguir em frente. O B vale menos 21, observe que está um pouquinho mais largo para dizer que a gente vai pegar o valor, inclusive, com o seu sinal negativo. E o C vale 20. Eu tenho, portanto, os três valores. Vamos separá-los aí em uma tabela à parte para a gente poder visualizar. Pode seguir em frente. A vale 4, B vale 21 negativo e o C vale 20. Bom, qual é a primeira coisa necessária para resolver uma equação do segundo grau? Primeira coisa, calcular o que nós chamamos de discriminante, o famoso delta. Daí eu tenho calculando o discriminante delta. Lembre que a fórmula de Bhaskara ela pode ser representada de forma literal numa só pegada ou separada em duas etapas. O cálculo do discriminante, que tem uma função fundamental, em seguida o cálculo das raízes ou da raiz, que é o valor ou os valores que x pode assumir ao ser atribuído dentro deste contexto. Para lembrar um pouquinho sobre o discriminante, o famoso delta, b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, que fica bem fácil, o nosso b vale menos 21, eu tenho menos 21 ao quadrado, menos 4 vezes a, se nós olharmos para a tabelinha ao lado, o a vale 4, multiplicado por c, e o nosso c vale 20. Vamos fazer o cálculo, não pode esquecer, menos 21 ao quadrado, lembre-se,
qualquer valor elevado ao expoente par vai resultar inevitavelmente num número positivo. Deste modo, menos 21 elevado ao quadrado vai resultar num valor positivo, neste caso 441. 4 vezes A vezes C transforma-se em 4 vezes 4 vezes 20, 320. Olha que valor legal que a gente acha para o nosso discriminante. O resultado da subtração, pode seguir em frente, 441 menos 320, 121. Isso tem uma informação nesse próprio cálculo que é fundamental. Olha só, pode seguir. A gente percebe que quando você calcula o delta, o famoso discriminante, e o valor que você encontra é um valor maior do que zero, nós interpretamos que ele é positivo, porque algo maior do que zero é positivo. Quando o discriminante, quando o delta é positivo, significa dizer que nós temos duas raízes reais e diferentes uma da outra. Bacana? Então, nesse caso, o valor de x pode assumir duas características distintas, dois valores distintos. Tanto que a própria questão em seu enunciado diz que uma das raízes, quer dizer, uma das soluções, é um número fracionário. Sabemos, portanto, que delta vale 121, sabemos que A vale 4, B vale menos 21 e C vale 20. Sabendo isso, a bola vai para frente porque a gente vai conseguir com certeza encontrar as raízes. Sabendo quem é o delta, vamos determinar as raízes. O que é que eu preciso estar atento em relação aos detalhes? O valor do x ele é encontrado quando eu faço menos b mais ou menos a raiz do delta, e aí uma atenção especial, mais ou menos significa dizer que eu vou ter um cálculo utilizando a adição e outro cálculo utilizando a subtração. Não existe cálculo matemático de mais ou menos simultaneamente. Tudo isso dividido por 2A. Ora, vamos substituir os valores? Nós já sabemos que A vale 4, B vale menos 21 e C vale 20. Substituindo na fórmula das raízes, eu vou ter menos 21. Observe que o B da fórmula é negativo e o B que nós encontramos também. Para não haver um choque de sinais, a gente separa utilizando um sinal de associação, os parênteses, por isso menos 21. Lembrem-se que isso vai se converter num único sinal e você sabe que pelas regras de sinais da matemática, dois sinais iguais resultam num sinal positivo. Eu vou passar a ter, portanto, logo em seguida a seguinte apresentação. 21. Observe a raiz quadrada do 121. 121 é um número quadrado perfeito, ou seja, tem raiz quadrada exata e a raiz quadrada dele é o próprio número 11. Eu tenho 21 mais ou menos 11, tudo isso dividido pelo produto 2 vezes 4, por quê? Porque provém da multiplicação 2 vezes A, sobre 8. No cálculo que eu tenho, vai fazer com que nós encontremos duas raízes. Aqui existem várias denominações, x' e x duas linhas, x1 e x2, tem várias maneiras de falar. Eu gosto de falar primeira raiz e segunda raiz, mas é só simbologia, matematicamente falando, não tem nenhuma diferença. O primeiro x, ou a primeira raiz, utiliza a adição, o segundo valor de x, ou a segunda raiz, utiliza a subtração, que está ali entre os dois valores. Eu tenho 21 mais 11 sobre 8, sigamos em frente, a gente vai perceber, portanto, 32 sobre 8, que é 4. Não é essa a raiz que ele quer, lembre-se que a pergunta pede para que nós somemos os termos dessa fração. A fração é, portanto, 10 sobre 8. Lembra que ele falou que devemos simplificar a fração? A simplificação da fração 10 sobre 8 é uma fração que tanto o numerador, o número de cima da fração, quanto o denominador, o número de baixo, podem ser simultaneamente divididos por 2, até porque eles são pares, eu tenho 5 sobre 4. Como ele pediu para que nós somássemos, olha só que resultado bacana. A soma que ele pede para que nós encontremos vai aparecer, somando o termo 5 com o termo 4, e nós encontramos 9 como resposta a essa nossa primeira questão, que envolve uma equação do segundo grau em sua forma completa. Espero que você esteja anotando, tentando fazer ou criar referências. Faça uma crítica, faça uma análise, porque é importante para o desenvolvimento desse tipo de questão. Está com dúvida em equação do segundo grau? Vai nas aulas que estão postadas no YouTube, busca a aula de equação do segundo grau, analisa ela de ponta a ponta, faz tuas anotações e tenta tirar a tua dúvida. O livro também é um bom amigo para te auxiliar nessa observação. Vamos seguir em frente. Nossa segunda questão está na página 102, então folheie o livro, busca a questão e a questão é de número 14. Olha como é que ela se apresenta. O quadrado
da diferença. Antes de seguir em frente, eu preciso lembrar, quadrado é quando algo está elevado a 2, como ele está falando sobre a diferença é a subtração. Então, o quadrado da diferença entre o número x e o número 3 é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Pergunta-se qual é esse número x. Bom, vamos pegar toda essa estrutura e converter numa notação matemática. A primeira coisa é a informação que diz o quadrado da diferença entre x e 3. Bom, nessa parte número 1, quadrado da diferença significa dizer que a subtração x menos 3 está sendo elevada ao quadrado. É bom lembrar que uma situação como essa, quando nós temos uma subtração elevada ao quadrado, implica dizer que essa subtração multiplica ela mesma. Neste caso, x menos 3 ao quadrado nada mais é do que x menos 3 que multiplica x menos 3. Quando a multiplicação vai sendo feita, nós chegamos ao final em x ao quadrado menos 6x mais 9. Você pode parar e pensar, opa, eu conheço uma forma de representar isso. Isso é um trinômio do quadrado perfeito. Porque x menos 3 elevado a 2 nada mais é do que o quadrado da diferença entre dois termos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, por isso que eu tenho 6x, mais o quadrado do segundo. Como o segundo termo é o 3, o quadrado dele dá 9. Eu tenho, portanto, a representação dessa parte 1. Só que a parte 2, que aparece logo em seguida, diz 5 vezes o número subtraído de 1. Esse número ele representou como x. 5 vezes x, subtraído é uma subtração, cálculo de menos 1. Então eu tenho, portanto, duas situações. Já que ele falou que eles são iguais, eu vou trabalhar uma equiparação entre eles. Daí eu tenho que x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a 5x menos 1. Ora, o que é que nós temos aqui? Uma estrutura que se assemelha a uma equação do segundo grau, embora o segundo membro, que são os elementos que estão depois do sinal de igual, não equivalem a zero. Para isso, a gente vai utilizar os princípios de simplificação. Então, nós vamos juntar os elementos por alguma similaridade. Eu vou juntar letra com letra e número com número. Significa dizer que o que era 5x no segundo membro, ao passar para o primeiro membro, modifica a operação que realizara, ele passa a ser menos 5x, e o menos 1 passa para o primeiro membro, adicionando, mudando a operação. Agora eu tenho a igualdade zero. Vamos juntar os elementos por semelhança? Menos 6x menos 5x vai dar menos 11x. E mais 1 mais 9 dá 10. Eu tenho, portanto, nesse desenvolvimento, x ao quadrado menos 11x mais 10 igual a zero. Chegamos numa equação quadrática, lembre que ele pediu para que nós achássemos qual é o valor de x, a gente vai seguir em frente para poder achar esse valor. Lembrando, chegou numa equação do segundo grau, tente sempre identificar quais são os coeficientes, ou seja, os valores de A e B e o termo independente, o valor de C. A estrutura de uma equação quadrática aparece, portanto, logo em sequência, ax ao quadrado mais bx mais c. Identificando os elementos, você já vai dizer, poxa, antes do x ao quadrado, nenhum número apareceu. Seria zero? Não, porque multiplicar por zero zeraria aquele valor e, inclusive, descaracterizaria uma equação do segundo grau. Dessa forma, A vale 1, B vale menos 11 e o C vale 10. Substituindo os valores, a gente segue em frente, portanto, para entender, porque eu vou calcular o discriminante delta. Lembre-se, a fórmula do discriminante delta, B ao quadrado menos 4AC. A vale 1, B menos 11, C vale 10. Vamos substituir? Menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10. Um número qualquer elevado ao expoente par, como é o caso do menos 11 ao quadrado, inevitavelmente vai resultar num número positivo. 121, 4 vezes 1 vezes 10 dá 40, na subtração eu tenho 81. Bom, o que é que nós já sabemos aqui? Falamos em uma questão anterior que se o delta, se o nosso discriminante, pode tocar em frente, é positivo, como é o caso do que se apresenta aí, nós sabemos que existem duas raízes reais e elas são diferentes. Vamos procurar essa raiz no próximo slide, a gente já vai avançando. Já sabemos os valores de A, B e C, sabemos que o delta vale 81. Na fórmula de Bhaskara, vamos apenas substituir os valores. Menos B virará menos 11, mais ou menos a raiz do delta, se o delta é 81, a raiz de 81, dividido por 2 vezes A por 2 vezes 1.
Cálculos em frente, a gente encontra 11, como menos 11 se converterá em 11. A raiz do 81 é 9, e eu tenho tudo isso dividido por 2. Lembre-se que nós temos duas raízes. A primeira raiz, x' ou x1, 11 mais 9 sobre 2. A segunda raiz, 11 menos 9 sobre 2. Cálculos em frente, a gente percebe que 11 mais 9 vai dar 20, sobre 2 vai dar 10. 11 menos 9 vai dar 2, que sobre 2 vai dar 1. Então, um número que se adequa ao que é pedido, como o quadrado da diferença entre esse número real, x, e 3, se ele é equivalente a 5 vezes esse número menos 1, são os valores 10 e 1, é o que me serve. Mais uma questão, a gente segue em frente. Então, seguindo, portanto, mais uma questão, pega o teu livro, folheia mais uma página, segue para a página número 103. A questão é número 16. A situação descrita fala, na figura a seguir, a soma dos números que estão na linha é igual à soma dos números que estão na coluna. Quais são os valores reais de x que tornam essa afirmação verdadeira? Perceba que ele falou para nós e deu para nós uma representação em que eu tenho na primeira linha x ao quadrado em um quadro, menos 7 em outro quadro e 6x em outro. Quando eu olho a coluna, eu tenho o 6x, que é comum à linha e coluna, o 13 e o menos x. Ele pede para que nós informemos quais são os valores de x que tornam equivalentes à seguinte afirmação. A soma das linhas equivale à soma das colunas. Vamos juntar os elementos das linhas, x ao quadrado, somado com menos 7, somado com 6x, os elementos que estão na coluna, 6x, 13 e menos x. Se eles são equivalentes, eu vou simplesmente igualar, segue em frente. X ao quadrado menos 7 mais 6x é equivalente a 6x mais 13 menos x. Seguindo em frente, eu vou ter a possibilidade de juntar os elementos, não sem antes fazer uma simplificação bacana. Se eu tenho uma igualdade e nos dois lados, que nós chamamos membros dessa igualdade, há elementos equivalentes, vocês podem fazer cancelamentos, porque é a mesma coisa que efetuar uma subtração em ambos os lados. 6x e 6x já se cancelam, eu fico com a igualdade x ao quadrado menos 7 igual a 13 menos x. Se nós tentarmos ordenar os elementos, passando o 13 e passando o menos x para o primeiro membro, eu tenho x ao quadrado menos 7 mais x menos 13. Ou seja, mudei as operações que realizavam-se. Simplificando, eu tenho, portanto, x ao quadrado somado com x menos 20, que é o resultado da soma menos 7 e menos 13. Tendo esses valores, todo o protocolo é repetido, porque eu vou procurar saber quem é A, quem é B e quem é C. Sigamos em frente, portanto, para a gente poder perceber. Descobertos os valores que compõem a equação final, que representa essa igualdade, vamos saber quem é A, quem é B e quem é C. A vale 1, B também vale 1, também positivo, não tem problema deles serem iguais, esses parâmetros podem ser iguais, e o C vale menos 20, dando sequência, a gente vai poder calcular o bom, velho e famoso discriminante delta, substituindo na fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, eu terei 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que multiplica ao menos 20. No final, a gente acha que o famoso delta é 81. 81 tem raiz exata e, inclusive, já explica para nós. Se o valor que nós encontramos é maior do que zero, existem duas raízes reais e elas são diferentes. Segue em frente, portanto, para a gente poder visualizar. Se ele quer que nós encontremos as raízes, e eu já sei quem é o famoso delta, pode seguir em frente aí para a gente poder ver, conhecidos os valores de A, B e C e conhecido delta, substitui na fórmula de Bhaskara. Não se esquece de substituir os valores levando em consideração os seus respectivos sinais. Menos 1, mais ou menos a raiz de 81, tudo isso dividido por 2 ou 2 vezes 1. A raiz de 81 é 9, menos 1 mais ou menos 9, eu separo essas informações aí em dois subitens, x', a primeira raiz, x duas linhas, a segunda raiz, menos 1 mais 9 sobre 2, vai dar 8 sobre 2, que gera 4, menos 1 menos 9, vai dar menos 10, que sobre 2
dá menos 5. Então, os valores reais que tornam essa igualdade, essa afirmação verdadeira, são, portanto, 4 e menos 5. São as duas raízes que nós procuramos. Vamos seguir em frente. Agora a gente continua na página número 103 e parte para a questão de número 17. A questão diz o seguinte, o nível já fica um pouco maior, vamos mexer um pouquinho com a equação para ver o que nós podemos. A questão fala que os registros de temperatura tomados entre 0 e 24 horas em um dia em uma zona rural, eles se ajustam segundo uma fórmula matemática. A informação diz T é igual a menos 1 sobre 10, que multiplica x menos 12 ao quadrado mais 10. T maiúsculo representa a temperatura e o x representa a hora, ou as horas do dia em que eu tenho a temperatura medida. A pergunta feita é, a que horas do dia, no período da tarde, importante essa informação, que ele quer saber a que horas no período da tarde, a temperatura foi de 9,6. Bom, se T representa a temperatura, ele está falando para mim que a temperatura foi 9,6, eu vou simplesmente pegar a fórmula descrita e onde tem T, substituir por 9,6. Dessa forma, a minha expressão começa a tomar corpo. 9,6 igual a menos 1 sobre 10, que multiplica x menos 12 ao quadrado mais 10. Uma saída bacana é simplesmente pegar de forma mais simplista e dividir o 1 por 10. Divisão por potências de base 10 é simplesmente deslocar a vírgula no sentido da direita para a esquerda. Então eu tenho, portanto, menos 0,1. Nesse caso, não vale multiplicar o menos 0,1 porque está dentro dos parênteses. Lembre que nós vamos simplesmente elevar ao quadrado antes de tudo. Tem a primazia no cálculo. Vamos dar sequência para poder deixar um pouco mais simplificada essa ideia. Eu tenho menos 9,6, igual a menos 0,1, que multiplica x menos 12 ao quadrado mais 10. Vamos pegar o x menos 12 ao quadrado e trabalhar com ele na sua representação mais simples. Trouxe o 9,6 para o outro lado, deixei toda a equação igualada a zero, fica mais fácil para nós. Seguindo em frente, eu vou ter a possibilidade de utilizar o que nós chamamos de propriedade distributiva da multiplicação. X menos 12, que multiplica x menos 12. Avançando aí na multiplicação, a gente vai perceber x multiplica o x, logo em seguida, pode avançar, o x multiplica o menos 12, do mesmo jeito, o menos 12 multiplica o x e o menos 12 multiplica o menos 12. Lembre que essa multiplicação vai gerar para nós o que nós chamamos de trinômio do quadrado perfeito. Menos 0,1 que multiplica todo o resultado que eu achei. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 12, menos 12x, menos 12 vezes x, de novo menos 12x, e menos 12 vezes menos 12, 144. Isso aí somado com 10 menos 9,6. Uma simplificação possível, haja vista que menos 12x e menos 12x podem se juntar, viram menos 24x, e eu tenho a possibilidade de pegar 10 menos 9,6, que dá 0,4. Veja que eu tenho um menos 0,1 agora multiplicando todo mundo. Vai valer, portanto, a propriedade distributiva. Menos 0,1 vezes x ao quadrado, menos 0,1 vezes menos 24 e menos 0,1 vezes 144. Logo em frente, a gente encontra a equação já em sua estrutura. Menos 0,1x ao quadrado, mais 2,4x, menos 14,4, mais 0,4. Bom, é realmente uma fórmula, uma situação que apresenta números que comumente a gente já não usa para esse tipo de representação, mas é bacana nós nos depararmos com algo nesse estilo. Pode ir em frente, a gente vai perceber, portanto, que a apresentação da situação permite encurtar, porque menos 14,4 somado com 0,4 vai dar simplesmente menos 14. Segue em frente. A gente vai ter a possibilidade agora de identificar quem são A, B e C, descobertos A, B e C, quando eu multiplico por menos 10, olha que técnica bacana. Se eu multiplico todo mundo por menos 10, eu deixo de ter valores
com representação decimal. Ora, professor, é possível fazer isso? Sim, porque numa equação, se você multiplica a equação inteira por um mesmo valor, ela não perde suas características, porque eu continuo com a forma equivalente. Segue em frente, portanto, o que eu tenho, nesse caso, pode seguir, o resultado final, x ao quadrado, menos 24x mais 140 igual a zero. Quando eu tenho, portanto, conhecimento dos valores de A, B e C, segue aí, descobertos A, B e C, ficou fácil para mim. Agora, calculo o discriminante delta, a gente já sabe disso aí de cor e salteado. Calculado o valor de delta, nós vamos achar, no final de tudo, o resultado equivalente a 16. Já sabemos que o valor que é positivo faz com que nós encontremos duas raízes reais e diferentes. Não podemos esquecer que o x ele equivale para nós à hora do dia, mas o próprio enunciado da questão pediu no período da tarde e eu estou lembrado. Pode avançar? Eu tenho, portanto, como encontrar as raízes da equação. Vamos nessa. Descobertos todos os valores, eu vou ter a possibilidade de calcular o x. Lembre que o delta é 16, valores substituídos. Eu vou calcular o primeiro x, o x', o segundo x, o x duas linhas. Eu ficarei 24 mais 4 sobre 2, que vai dar 28 sobre 2, e 24 menos 4 sobre 2, que vai dar 20 sobre 2. Os valores que eu encontro são, portanto, 14 e 10. Observe que a pergunta eu trouxe para a gente rememorar a que horas do período da tarde a temperatura registrada foi de 9,6, 28 sobre 2 dá 14, 20 sobre 2 dá 10, 10 não é a tarde. O valor que eu tenho, portanto, equivale a 14 horas. Eu já vou encerrando, portanto, a participação, deixando uma mensagem para você, dizendo que aquele que acredita, que corre atrás dos seus sonhos, mesmo não conseguindo, já faz coisas inacreditáveis. Até a próxima.